Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube. Tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e irregular na temporada, frequentando a metade de baixo da tabela de classificação. Nesse momento o Cruzeiro está na 14ª colocação, a Chapecoense vai jogando no momento e vencendo o Fluminense por 2-1, chegando ao 6º lugar, deixando o Cruzeiro e o próprio Fluminense está ficando em 11º para trás. A gente está acompanhando aqui, começou agora o segundo tempo. Qualquer novidade também nesse jogo que fecha a rodada, você já sabe, desde que tem agora os jogos na segunda-feira, a gente aqui na rádio vai acompanhando, informando o placar também, o duelo de Fluminense e Chapecoense nessa segunda-feira, que pode e vai colocando o Cruzeiro na 14ª colocação, a 3 pontos da zona de rebaixamento e a 2 pontos do G6, um campeonato ainda um pouco embolado, mas o Cruzeiro que não engrena. É um pouco sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje e muito mais, claro, lembrando que o nosso debate é feito sempre de torcedor para torcedor. Eu sou João Henrique Castro e começo o programa deixando um abraço à produção e direção a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior e convidando você a participar do nosso debate através da hashtag RádioGDG no Twitter. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, vai aparecer pra gente aqui o seu recadinho. O Luiz Felipe já tá mandando aqui, por exemplo, ele botou hashtag RádioGDG. Como o Léo é capitão do Cruzeiro, alguém pode me explicar? A gente vai começar falando, por exemplo, da zaga do Cruzeiro daqui a pouquinho, o setor mais questionado nos últimos jogos. E a gente pode participar, então, ou melhor, você pode participar do debate, assim como o Luiz Felipe, através do Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. A outra forma de participar do Twitter é através da hashtag EnqueteGDG. Coloca aí na sua busca no Twitter, hashtag EnqueteGDG, manda localizar, seleciona a aba Últimas. Tem 2 enquetes abertas no programa de hoje, a gente tem um volume de enquetes realizados também ao longo da semana, as enquetes relativas ao jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras. Que nota você dá para a torcida do Cruzeiro primeiro contra o Palmeiras? A galera pensou e colocou 73%, nota 10. Que nota você dá... Desculpa, tá aberta ainda a enquete, O Cid tá me corrigindo aqui, eu cheguei aqui agora, tem 44 minutos ainda para você participar. Que nota você dá para a torcida do Cruzeiro no segundo tempo contra o Palmeiras? 71%, nota 0. O duelo da Copa do Brasil da última quarta-feira, o Cruzeiro bastante irregular na partida. Quem foi o melhor do Cruzeiro contra o Palmeiras? Thiago Neves vai liderando com 85%. O resultado contra o Palmeiras foi um resultado mais ou menos para 52%. Péssimo, 34%. 11% só ótimo. As circunstâncias do jogo definem essa avaliação, certamente. Com 3-0 no placar, o Cruzeiro permitiu que o Palmeiras buscasse o empate. Que nota você dá para a torcida do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro? Nota 4, 45%. Que nota você dá para a torcida do Cruzeiro no segundo tempo contra o Atlético? 89%, dando nota 0. Um tempo muito mais mal avaliado, até porque, de fato, o Cruzeiro caiu muito de produção também na segunda etapa, além, claro, ali de sofrer a virada nos acréscimos do primeiro tempo. A outra forma de participar com a gente ainda é pelo Facebook. Você acessa facebook.com/Guerreiro dos Gramados. A gente já subiu aqui um postzinho com a rádio de hoje. Você deixa o seu recado logo abaixo do post. Ajuda também a gente a fazer o programa via Facebook. É importante a sua participação aqui para engrandecer o nosso debate e dar voz ao torcedor cruzeirense, que nesse momento está bastante insatisfeito com o que o Cruzeiro tem apresentado. A gente colocou mais uma enquete aqui agora, inclusive, em relação ao Mano Menezes. Estou tentando abrir aqui para ver se está bonitinho, mas daqui a pouco eu falo ela qualquer coisa. A gente subiu aqui então para avaliar, e o Luiz Felipe já está mandando mais uma pergunta do Léo, que é: até quando a gente vai ter que aguentar o Léo? A 7ª enquete que a gente colocou no ar agora é a sua opinião sobre o treinador Mano Menezes. Certamente essa vai mais movimentar a galera aí. Se você é a favor da saída de Mano Menezes, o pessoal ainda deixando os seus primeiros votos. Até aqui 81% dizendo que sim, 13% dizendo que não sabe, 6% dizendo que não. Mano
desprestigiado com o torcedor nesse momento, em função aí, especialmente dos últimos resultados, até porque a última semana, né, o 3-3 com as circunstâncias dos jogos e a virada no clássico pelo Brasileirão desagradaram bastante a torcida, o time não conseguiu produzir bons resultados, principalmente, e a orelha do Mano tá queimando agora, muita gente puxando a orelha, querendo o Mano fora do clube. Quero saber se essa é também a opinião do Igor Moreira, além de já responder o Luiz Felipe, Igor. Né, você também tá entendendo aí porque o Léo é o capitão do time? Boa noite, meu cara. Boa noite, João. Boa noite, Lucas. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. O Cruzeiro, mais uma vez, né? E aí, vamos pegar o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras, vamos pegar o jogo de ontem contra o Atlético, mais uma vez tomando gols bobos, tomando gols que um time que é bem treinado, né, principalmente na sua defesa, não costuma tomar. Não acho que o resultado de quarta-feira foi um resultado ruim, não. Foi ruim pelas circunstâncias. Mas um 3-3 na casa do adversário jamais pode ser considerado um resultado ruim. Porém, um time que toma 9 gols em 3 jogos e a dupla de zaga é mantida, infelizmente tem alguma coisa errada, né? Porque toma 3 gols do Grêmio, o Mano defende. Toma 3 gols do Palmeiras em 20 minutos, o Mano defende. E aí, depois de tomar 3 gols do maior rival, o técnico vira, aí, né, na minha opinião, fazendo a torcida de bobo, chega e fala assim, não, mas no próximo não vai tomar 3 gols, não. Mas como assim? Por que essa prevenção não está sendo, não tá sendo feita, não foi feita antes? Então, é uma coisa que nós vamos discutir aí no decorrer do programa. Eu já, em outros programas aqui, o João sabe bem disso, manifestei a minha posição de que o comando do Cruzeiro já deveria ter sido trocado, né? E mais uma vez, depois de hoje, né, depois de mais um resultado ruim, parece que não vai ser trocado, o Mano continua. Então, alguns detalhes importantes, né? Além do Léo e do Caicedo, o Ezequiel não vem bem, não é de hoje, né? Eu deixo bem claro aqui que foi o segundo gol do Palmeiras. Segundo gol do Palmeiras, o Ezequiel, e juntamente com o Hudson, subiu com o Borja e deixou, e o jogador do Palmeiras cabeceou com os 2 do Cruzeiro marcando. Então, e ontem, mais uma atuação ruim do Ezequiel, e para mim o terceiro gol do Atlético, ele ilustra muito bem o que é essa zaga do Cruzeiro hoje, né? O Léo não tem condição nenhuma, para mim, nem de compor elenco do Cruzeiro, quanto mais de ser titular, de ser capitão, né? O Casares chega e vai pra cima dele, ele parece que fica com medo, dá um chute e a bola sobe pro Casares. O Casares passa por ele como se não estivesse passando por ninguém. O Caicedo totalmente mal posicionado. O Fred só chega sozinho, cabeceia, faz o 3-1 e, né, mais uma vez somos traídos pela nossa defesa. Apesar de ofensivamente ontem não ter achado o Cruzeiro tão bem quanto foi contra o Grêmio e contra o Palmeiras, o que é inadmissível. Não se pode levar 3 gols em 20 minutos, como levamos contra o Palmeiras. Não se pode levar 2 gols em 1 minuto, como levamos contra o Atlético. Então, várias coisas têm que ser consertadas, mas para mim, isso passa pelo comando. Tem que haver troca de comando. Para mim, o Mano já perdeu o comando desse time, né? E agora, com a queda do Rogério Ceni hoje, provavelmente o Dorival, que seria o melhor nome disponível no mercado, vai estar disponível por pouco tempo, né? A gente está vendo aqui, o Luiz Felipe tem a avaliação parecida com você, está dizendo que se o Cruzeiro demorar, vai perder o Dorival para o São Paulo. Não sei se a escolha do São Paulo pelo Dorival é uma escolha tão óbvia, até porque a moral do Dorival na imprensa paulista não é tão grande quanto a que ele construiu no futebol, né, mineiro, pelo que ele apresentou aqui, e também, né, nesses últimos tempos, né, o Dorival foi muito fritado pela imprensa paulista na saída dele pelo Santos agora. Hoje eu estava já vendo mesas redondas em São Paulo e o Dorival é um dos especulados, mas vários dos comentaristas lá não muito simpáticos à ideia do Dorival no São Paulo, justamente pelo tanto que ele foi fritado ali no Santos. Essa é a lógica do futebol brasileiro, inclusive, né? Dificilmente um técnico desempregado, quando
vai se lembrar do último trabalho, pode ter sido muito bom, como foi o do Dorival, mas vamos falar dos 3 meses que derrubaram o treinador, vão lembrar sempre desse detalhe, e vão desqualificar o trabalho dele. Então o Dorival pode ser o nome do São Paulo aí, mas a imprensa paulista já começou também a fazer um trabalho contra ele. Marcelo Oliveira é outro especulado, e é outro também que a imprensa paulista não é muito simpático, e outras opções aí que o mercado pode oferecer. O Luiz Felipe diz ainda que o Caicedo jogando com problemas, né, falando de questão dos problemas familiares que o Caicedo vem enfrentando, mas se a gente lembra do Montijo com o filho no hospital jogando muito, né, e o Robson Rodrigues falando que o Mano Menezes é cheio de grife, mas na prática ele é de mediano para ruim. Eu acho que em relação ao Caicedo, problema familiar e etc, o Caicedo nunca pediu, né, acho que isso que é o mais importante, ele nunca justificou nada a partir do problema familiar. Ele nunca pegou o microfone numa entrevista e falou: estou com problemas, peço a compreensão da torcida. Ele nunca disse que a razão é essa, né? Se isso é feito internamente ou não, isso cabe ao clube, mas o Mano Menezes falou em coletiva na semana passada e disse que o Caicedo, né, tem sido, né, dedicado, empenhado, que está fazendo o máximo ali que ele consegue. E aí eu acho que muitas vezes, né, o torcedor, no espírito de passar de informado, de antenado, né, ele dá uma amplitude maior do que existe no próprio clube em relação a algum problema, né? Eu acho que o Caicedo, de fato, não está num bom momento, mas até o momento ele não usou disso, ou argumentou isso para justificar nada, né? Então isso é importante de ser colocado, né? E aí eu queria já passar a bola pro Lucas Junqueira, aqui também meu parceiro de Guerreiro dos Gramados, para avaliar e dar sequência à discussão sobre a zaga, né? O Igor destacou aí os gols em 20 minutos do Palmeiras, a virada, né, relâmpago do Atlético no primeiro tempo ontem. E aí eu queria te ouvir, Lucas, um pouco sobre a dupla Léo e Caicedo, né? Acho que muita gente fica aí divergindo sobre o principal culpado nos gols, né? Mas dá pra dizer que a dupla que não funciona, não dá pra insistir com nenhum desses nomes. Como é que você avalia essa dupla e também individualmente cada um desses jogadores? Lucas, boa noite. Boa noite, João, boa noite, Igor. Um abraço especial aí pra nossa audiência, pro Sidney e pro Paulo. Pois a nossa zaga tá realmente complicado, né, João? Eu tive na quarta-feira no jogo contra o Palmeiras, e depois daquele primeiro tempo maravilhoso, a gente teve que ver o tenebroso, né, no segundo tempo. Até com as pessoas próximas que estavam a mim lá, a gente discutiu e ficou bem claro que, assim, o Caicedo aparentemente, obviamente não acho que é um bom jogador, até agora não fez uma partida sequer que o credenciasse como um bom jogador, mas acho que o problema maior dele, principal, é que ele anda muito desconcentrado. Isso ficou claríssimo no jogo contra o Palmeiras. A gente observou muito a postura dele, os lances, deu para ver que ele está completamente desconcentrado em campo. E a gente sabe também do Léo, né? A gente conhece o Léo tá aí há muito tempo, é um cara vencedor, muita gente tem um carinho especial por ele pelo fato dele ser torcedor do Cruzeiro também, mas o Léo a gente sabe das limitações dele, né? No fim do ano passado ficou aquela... vai renovar com o Léo, vai renovar com o Bruno Rodrigo, com o Léo, Bruno Rodrigo, renovaram com o Léo, sendo que, na minha opinião, não tinha que ter renovado com nenhum dos dois. Então, a partir do momento que o Cruzeiro tem um Dedé que a gente não consegue contar com ele e entra no buraco negro do departamento médico, e ninguém nunca sabe o que acontece com os jogadores. Então, a gente não pode contar com o Dedé. Demos o azar do Manuel ter tido a lesão e, obviamente, já está tomando muito mais tempo do que o previsto. Depois a gente pode até conferir, mas acho que já tem mais de um mês que além da primeira perspectiva de retorno dele. Então não tem muito o que usar. Léo e Caicedo que a gente tem, e o Murilo, que eu sou super a favor da base, mas também a gente sabe que se colocar o garoto lá e ele fizer um jogo ruim nessa fase que o Cruzeiro já está vindo, nessa sequência, a gente pode acabar queimando mais um jogador da base. Então a situação da nossa zaga é complicadíssima, tá? A questão das laterais, eu acho que com o Diogo o Cruzeiro acertou. Beleza, vamos falar que no Clássico ele não jogou bem, mas contra o Curitiba ele jogou muito bem, então tem oscilado mais da linha de defesa, ele é o mais regular. E o Ezequiel, acho que a torcida do Cruzeiro se acostumou a não ter um lateral direito, né? Já é um problema crônico que a gente tem aí nos últimos anos, depois que o Mike parou de jogar bola e traz o Lennon, não arruma nada. Já jogou todo mundo, todos os volantes do Cruzeiro já jogaram improvisados na direita.
E o Ezequiel, gente, com toda sinceridade, é esforçado, mas é um jogador mediano, né, João? Então, assim, é complicado. A gente já viu ele Ceará, o Mike na boa fase dele, e agora a gente tem que ficar vendo Ezequiel. É um jogador regular, é um mediano, mas que quando a dupla central de zaga não é boa, escancara mais ainda os problemas dele. Então, assim, foi ridícula a defesa do Cruzeiro contra o Palmeiras. Ontem contra o Atlético, ridícula também. O tempo inteiro os jogadores do Atlético fazendo 1-2 do lado direito do Cruzeiro. Tanto é que o Mano até pediu para o Rafael Sobis ir para aquele lado ali para ser o secretário da lateral, porque o pessoal não estava dando conta. Então, assim, o cenário não é bom. E o Mano dá uma entrevista daquela de falar que o time não vai tomar 3 gols e que inclusive vai dar uma entrevista com uma vitória do Cruzeiro. Eu espero que isso aconteça. Agora, se a gente está vendo um time que tem treinado junto aí há bastante tempo e não conseguiu nada até agora, sinceramente eu não acho que com quarta, quinta e sexta-feira de treino ele vai conseguir revolucionar o setor defensivo, não. Em relação à defesa, a galera aqui toda que está participando tem enfatizado muito, né, esse problema. O Jota está falando aqui que o time do Cruzeiro joga a cara do seu técnico, seu presidente, que é irritantemente medíocre, e que ao lado do Léo qualquer zagueiro se dá mal. O Luiz Felipe falando que engraçado que Murilo e Caicedo funcionou melhor que Léo e Caicedo. E ele é torcedor do Cruzeiro e por isso joga no Cruzeiro, cornetando aí o Léo e pedindo a volta do Dedé. O Paulo Santos dizendo que o Mano Menezes perdeu o grupo, tem que trocar o comando técnico para ter chance na Copa do Brasil. O Marcos Dias falando que o time não tem sistema nenhum de cobertura. 2 gols assim ontem, né? Acho que o segundo gol, especialmente, até na avaliação do Diogo Barbosa, né? É aquilo assim, eu já vi Marcelo tomando aquele drible, eu já vi Carvajal, já vi qualquer lateral que a gente quiser pensar, né? Eu estava discutindo isso no grupo ontem, eu fiz até uma brincadeira dizendo, a lei da física ainda faz a bola ser mais rápida do que um ser humano correndo, né? E aí ele é envolvido, ele está diante de 2 jogadores fazendo uma trama ofensiva, se ele não conseguir interceptar no meio, ele não vai chegar na bola, né? É natural que isso tenha acontecido, não vi uma falha tão clamorosa dele, podia ter feito a falta depois na sequência, mas daí a ser um erro patético, e ele foi bem na construção de jogadas no primeiro tempo. O Cruzeiro, de novo, né, teve 20, 30 minutos muito bons, né, contra o Atlético, como teve contra o Palmeiras. Né, a bola do Gabriel no travessão, a chegada com o Caicedo também, né, na finalização, o Caicedo pegou mal na bola e passou próximo à trave do Vitor. O Cruzeiro era soberano na partida até os 30 minutos. Aí o Atlético cresceu um pouco no jogo, né, mas o Fábio já precisou fazer algumas intervenções, né, aí vem o lance da falta e o primeiro gol e a virada relâmpago logo depois, e o Cruzeiro não volta pro jogo, né, mas o Cruzeiro teve sim 30 minutos muito bons, né, a serem colocados aqui na avaliação. Inclusive, parte dos torcedores tem destacado isso aqui na nossa 8ª enquete. O time do Cruzeiro evoluiu em relação aos jogos anteriores? A maioria está destacando que regrediu, 48%, mas 24% está dizendo que evoluiu sim, né? Só que a defesa retrocedeu, né? E aí por isso os resultados acabaram não aparecendo. Eu até acho que ofensivamente o Cruzeiro de fato tem crescido nos últimos jogos. Ontem o ataque funcionou por 30 minutos, depois morreu também. Mas eu queria discutir um pouco, Igor, essa questão que o Marcos está dizendo em relação ao sistema de cobertura, porque passa, por exemplo, né, pelo uso do Ariel Cabral. É claro que o Cabral voltou aí um tempo, né, e o Cruzeiro não estava sofrendo esses gols, mas muita gente gosta de botar na conta, né, que o Cabral não é volante. Para mim o Cabral é volante, né, inclusive é um dos que mais desarma no time. Mas desde aquela vez que o Gilvan veio com aquele papo furado, que ele era o camisa 10 substituto do Everton Ribeiro, muita gente quer falar do estilo criativo do Ariel Cabral, né? Nem acho que é tão criativo assim, acho que tem um passe interessante, mas um jogador criativo tem outras características, né? E o Léo, por exemplo, na entrevista depois do jogo, destacou que para ele o problema defensivo é responsabilidade de todos. Diante dessa leitura do Marcos, por exemplo, que não tem nenhuma cobertura, os zagueiros estão excessivamente expostos, por exemplo, pela presença do Ariel Cabral no meio-campo, ou de fato a culpa é toda da zaga, Igor? Bom, João, acho que a leitura não está totalmente errada, não. Porém, com a entrada do Lucas Romero no time, a zaga do Cruzeiro não está tão exposta quanto estava com, por exemplo, o meio-campo quando era Henrique e o Ariel Cabral.
Que teoricamente eram dois volantes que a função principal não era marcar. Apesar do Henrique, né, desde o bicampeonato em 2014 já tá jogando essa função de primeiro volante. Mas eu nunca vi o Henrique como primeiro volante. Então, com o Romero, né, a zaga não ficou tão exposta. Aí, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, a marcação dele em cima do Dudu, do Romero, foi perfeita. A zaga praticamente não sofreu. Foi entrar o Hudson, que entrou perdido, aí a zaga já ficou exposta. A zaga do Cruzeiro tem problemas sérios, né? Me referindo à zaga, Léo e Caicedo. Além de serem zagueiros baixos, são zagueiros lentos. O Léo é de uma lentidão assim incrível, né? Aquele lance, né, que foi até virou meme na internet dele. A gente teve um probleminha aí com o áudio do Igor, mas continuando, né, João, o que ele estava falando, realmente o Romero é um cara que entrou para dar mais pegada mesmo, né? O Hudson estava bem, depois parece que aconteceu alguma coisa, foi para o banco de reservas ali, não estava conseguindo, né? Ele estava bem, de repente foi para o banco, mais uma, né? No Cruzeiro tem isso, o volante está bem, aí ele machuca ou joga um jogo mal, vira a última opção do banco de reservas. Então, assim, é preocupante essa situação do Cruzeiro. O Cruzeiro tá tentando morder, tá tentando melhorar o meio de campo, mas não acerta. A gente já testou várias duplas de volantes e não estamos conseguindo acertar. Mas, sinceramente, eu não acho que é tanto essa falta de proteção só dos volantes, não. Eu acho que o pessoal da lateral e a zaga central do Cruzeiro realmente estão devendo muito, viu, João? Eu acho também que passa um pouco por isso. Eu até acho, né, destacando que eu teria colocado o Murilo para jogar, né? Acho que o Murilo tem conseguido ser mais regular do que o Léo e o Caicedo. Nem digo no lugar de um ou de outro, assim, porque eu acho que o Léo e o Caicedo têm apresentado futebol num nível semelhante, né? Mas eu acho que parte do problema passa também, né, em relação a outros problemas da equipe, a formação do meio-campo, com a fragilidade defensiva dos laterais, né? O Ezequiel até ele fica menos exposto. Mas o Diogo Barbosa, por exemplo, é algo que eu sempre destaco, né? Ele se destacou mesmo no Botafogo como meia, né? Ele se lesionou no primeiro turno do ano passado, ainda com o Ricardo Gomes no comando. Ficou 2 ou 3 meses no departamento médico. Vitor Luiz, que é o atual lateral esquerdo do Botafogo, assume a titularidade. E quando o Diogo volta, ele passa a jogar no meio campo, né? E o Vitor Luiz fazia a lateral. Oi, Lucas. Desculpa até te interromper. E ainda assim é um dos laterais que mais desarma nesse brasileiro, Diogo Barbosa. Sim. A questão fundamental aí do Diogo não é nem que ele é um marcador ruim, não. Ele é um bom marcador, né? Mas é aquilo talvez ali até uma dificuldade tática, uma exposição, né, maior que acaba comprometendo. E aí, por exemplo, ele tem mais qualidade jogando do meio para frente, como aconteceu no Botafogo. Não acho que o problema do Cruzeiro passa pelo Diogo. Acho que tirar o Diogo do time hoje seria, inclusive, aumentar a fragilidade criativa do Cruzeiro, principalmente, né? Um dos principais assistentes do time também. Mas acaba também contribuindo um pouco para a exposição da zaga. O Luiz Felipe tá falando que a galera falava tanto do Paulo Bento, mas ele tava com um time ridículo comparado com esse do Mano. Eu gosto muito de dizer isso, né? Porque a gente tem o histórico da rádio, eu posso sempre pegar isso para me defender nos meus argumentos. Eu não queria o Mano em 2015, eu não queria o Mano de volta em 2016. E hoje eu não quero a demissão do Mano. Né? Eu não vi o Mano como salvador em 2015, não vi o Mano como salvador em 2016 e não acho que ele é culpado de tudo esse ano, né? Acho que em 2015 o Cruzeiro sofreu com a falta de profissionalismo do Luxemburgo por um período, né? O Cruzeiro, Marcelo Oliveira e o Cruzeiro, né, Mano Menezes somados ali pelo aproveitamento do primeiro turno, do primeiro semestre e o aproveitamento com o Mano, teria chegado em 2015, né? Acho que em 2016 o Paulo Bento sofreu de fato com a escalação, né, com um elenco ruim que foi qualificado e o Mano pôde usar ali Ábila, Rafael Sobis, Robinho, né, e a galera que foi chegando e fez a diferença.
mas acho que o Mano é um cara que faz ali o feijão com arroz, né? E não acho que tem que ser feito muito mais que feijão com arroz. Tem muita gente que tem convicção que o Cruzeiro, se mudar de treinador, vai... Eu não tenho. Eu acho que o Cruzeiro tem problemas no elenco, e problemas físicos, lesões e tal, que criam uma certa irregularidade, né? E aí, eu preferia, por exemplo, empregar a grana da multa, né, de uma eventual demissão do Mano, na contratação de reforços, né, para solucionar alguns dos problemas do time. O Robson Rodrigues acha que o problema do Cruzeiro está longe de ser só a zaga, o meio-campo não combate, a opinião dele. O Jota tá dizendo que o Mano não cai, jogadores de folga até quarto e passeando em Angra. Entra diretoria desastrosa, fora Mano, fora Gilvan. Os jogadores estão de folga porque é direito trabalhista, né? E aí o que eles fazem na folga, né, a diretoria não tem como controlar, e acho que é direito deles também irem lá, como qualquer trabalhador que tem condições de fazer uma viagem dessa, né? O calendário apertado não dá ao jogador de futebol a chamada folga semanal, né? E essa folga é acumulada e eventualmente é a segunda ou terceira vez no ano, já que o Cruzeiro coloca 2 dias seguidos aí a partir das folgas acumuladas que os jogadores têm direito a ter, né? O Marcos Dias Silva tá dizendo que o terceiro gol ontem, o Léo foi lá na lateral esquerda dar o bote, deixou o Caicedo mano a mano com 9 deles e ninguém cobriu a saída. O Vagote, acho que é isso, o problema do Cruzeiro é comando com esse presidente que não cobra resultados, pode contratar o Guardiola, que logo ficará acomodado, e o Luiz Felipe também tá falando que o Hudson também caiu de produção e isso afeta a equipe, né? O Hudson que ontem nem foi pro jogo, mas contra o Palmeiras acabou entrando muito mal mesmo. Lucas, eu vejo que a gente tá falando aí sobre cobrança, né? Falta cobrança, que o jogador não tinha que ter folga e etc. O quanto você acredita que um soco na mesa, né, digamos assim, e uma pressão mais forte sobre os jogadores, de protesto da torcida, por exemplo, né? Houve protesto hoje na sede, há um movimento de protesto para a representação na quarta-feira. O quanto você acredita que isso é uma estratégia que pode, de fato, tirar o Cruzeiro dessa irregularidade? João, sobre esse assunto eu acho algumas coisas, tá? Primeiro, sobre a questão da folga, é o que você disse. É lei, tem que ser cumprido, e se o cara vai para Angra, se o cara vai para uma fazenda no interior, se ele vai para Salvador, enfim, isso aí é a vida pessoal de cada um e pronto. Para a galera que vê esse ponto de forma muito passional, algo que me irrita, por exemplo, é ontem no final do jogo o time ter tomado de 3-1 e o Caicedo dando risadinha no meio do campo, o pessoal saindo brincando, dando risada um com o outro. Então, assim, isso sim eu acho uma falta de respeito. Agora, o fato do cara ter a folga dele por lei, que ele tem direito e para onde ele quiser ir, isso aí a gente não tem como influenciar. Bom, sobre os protestos, acho super válido. Acho que o pessoal hoje, da forma como foi feito e que estão prometendo, né? Acho que na quarta-feira aí sim vai ter um pouquinho maior lá na Toca da Raposa. Então, eu sou a favor, acho que é importante, não porque o jogador, quando se sente ameaçado, joga melhor, eu não acredito nisso, mas uma forma da torcida mostrar que ela realmente se importa e que os caras precisam. Eu nem acho que é falta de raça, né? Eu não gritaria raça quando o time tá mal, mas realmente precisa de um chacoalhão. Agora, o ponto principal, João, e que eu vejo que muita gente tem comentado sobre isso, é como o Cruzeiro está perdido, né? A gente dando uma olhada na situação atual, o que a gente tem? A gente tem um candidato, que é o Sérgio Santos, né? O Serginho que está fazendo a campanha dele o tempo inteiro, então um cara que está focado na política, e aí do lado de cá a gente tem o Gilvan, que até poucos dias não tinha um outro candidato, aí indicou um candidato, mas agora parece que talvez mude, então que está basicamente preocupado agora, em julho, em fechar uma chapa para deixar um sucessor para setembro, outubro, né? Acho que é outubro. Então, assim, e que preocupação é estritamente política, né? A gente tem o Bruno, que infelizmente, né, por conta de um problema de saúde com o pai dele, teve que se ausentar, e aí fica o Tinga e o Klaus, que acabou de subir, apesar de já ter experiência de base, ter experiência lá no Fluminense e né, não ser um cara novo, mas caiu no colo dele isso, então ninguém aparece, ninguém fala nada, né? Acho que a torcida quer, espera que, você estava ganhando de 3-0 do Palmeiras, tomou 3 gols, um empate, depois chega no Clássico, toma 2 gols relâmpago, perde por 3-1. Tá faltando alguém para chegar e dar a cara, né, João? Assim, uma pessoa que chega e assume, fala que vai conversar, que vai ter o papo. O Cruzeiro parece que
realmente todo mundo faz o que quer, do jeito que quer e está sem comando, né? Quando eu digo comando, não é que o Mano não tem o grupo e aí o grupo não respeita o que o Mano faz, não é isso. É que é questão do exemplo. Então, se a diretoria parece não estar nem aí, se o presidente não aparece, a gente está sem a diretoria de futebol, o Klaus não fala nada, o Tinga também não aparece. Eu sei que isso não era coisa pro Tinga aparecer, mas ninguém fala nada, fica o silêncio, sai de folga, tá tudo maravilhoso. Então, assim, acho que o Cruzeiro agora, e aí fica o meu recado para todo mundo da política, tudo bem montar a chapa de uma chapa, montar outra, procurar um candidato, não tem problema, mas é hora de todo mundo se unir em prol do Cruzeiro. Essa visão só política agora, isso a gente já viu em outros clubes como o Inter, já viu outra coisa, em outras equipes. Esse tipo de situação, quando o time está jogando e está tendo resultados como o Cruzeiro está tendo, é extremamente perigoso. Acho que ainda está em tempo, então a diretoria tem que abrir o olho. Hoje, para mim, o Cruzeiro está totalmente entregue. Acho que muito da avaliação passa por questões que vão além do comando técnico, né? 31 minutos do segundo tempo agora, o Fluminense marcou o gol de empate, está 2-2, né, nesse momento, e o Cruzeiro vai recuperando com isso a 13ª colocação, a Chapecoense vai caindo para o 15º lugar, e o Fluminense vai chegando à 7ª colocação, né, colando no Vasco no G6, aí com os mesmos 16 pontos, mas o Vasco tem uma vitória a mais, né, e com isso aí a gente segue aqui acompanhando e qualquer novidade no jogo a gente informa para você também. O Luiz Felipe participando aqui também, dizendo que realmente o Cruzeiro foi bicampeão por causa do Matos, que o Giovano faz nada certo para ser bonito, de perto do que ele está dizendo, e os caras deveriam estar pé da vida com o jogo, não rindo, mas isso é normal no futebol, infelizmente. Acho que a gente passa a ter então, né, dentro dessa perspectiva, uma semana que não é completa de trabalhos, né, mas em relação às questões físicas, é importante o descanso também, né, as condições fisiológicas dos jogadores. O Cruzeiro, infelizmente, perdeu o Robinho aí por 2 ou 3 semanas, a previsão inicial, né, com uma contratura na coxa. O Robinho perdeu a folga, inclusive, né, foi à toca hoje para poder fazer os exames e já amanhã inicia o processo de recuperação física. Já deve ter iniciado o tratamento hoje mesmo, né? E houve toda essa polêmica aí em torno da viagem dos jogadores para Angra dos Reis. Partindo do princípio que a folga é um direito, que eles vão folgar mesmo, não tem jeito. Eu acho que até tem uma parte que é positiva aí, de estreitar relacionamento com as famílias e tudo. Acho que você tá num ambiente de trabalho que você se sente bem e trabalhando com pessoas que você gosta é um fator importante para você poder apresentar um melhor resultado. A gente espera que a viagem possa resultar nisso. E que a quarta, quinta, sexta e o sábado de trabalho possam ser proveitosos para a próxima rodada do Brasileirão, o confronto contra o Palmeiras, né? O Cruzeiro vai enfrentar então o Palmeiras na próxima rodada, né? O Palmeiras que venceu o Grêmio nessa última rodada, vem em ascensão no campeonato, venceu os últimos 4 jogos. O Palmeiras tem 6 vitórias no campeonato, ou seja, tinha 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas algumas rodadas atrás. Está com 6 vitórias agora, 15 gols marcados, 9 gols sofridos, 6 gols de saldo, 19 pontos na 4ª colocação. Né? Joga nesse meio de semana no Equador contra o Barcelona. Né? Tem aí, portanto, uma semana mais cheia que o Cruzeiro. E não seria de se estranhar aí, né? Não sei quais as condições para a próxima rodada, mas não seria de se estranhar, ou melhor, para a sequência da competição, ainda que, né, na próxima quarta-feira, sem ser essa outra, seja Campeonato Brasileiro, é clássico contra o Corinthians, tem o Palmeiras e Corinthians, e o Palmeiras aí precisando da vitória para entrar na briga pelo título, para desmobilizar o rival, né, que está disparado na liderança. Não seria de se estranhar se o Palmeiras viesse para Belo Horizonte com o time reserva para esse duelo de domingo não, hein, Igor? Pois é, João, né, o Palmeiras... O Cuca já vai dando a cara dele pro Palmeiras, né? O Palmeiras de algum tempo atrás, assim, né? De quando o próprio Cuca assumiu, que era meio um anal sem rumo, hoje você já vê um time que tem mais ou menos a cara do treinador, né? Porque a galera chama tanto de Cuca Ball, foi na base do Cuca Ball que a gente sofreu os 3 gols, né? Em 20 minutos no segundo tempo
exemplo, lá no Allianz Parque. Então, o que eu falei, né, anteriormente, eu acho que tudo passa pelo comando, né? O Lucas falou aí a questão super bem, o Cruzeiro está meio que uma nau à deriva aí, por causa desse clima político, desse clima de eleição, talvez até a não demissão do Mano passando por isso, né? Porque que treinador também que viria para fazer um contrato de 6 meses. E a questão do time reserva, eu tô meio em dúvida. Eu ainda acho que o Palmeiras vai vir com força total, sim. Porque o time, né, vem em franca recuperação no Campeonato Brasileiro, já está na 4ª colocação. Então, os 3 pontos aqui no Mineirão são importantes para, né, se manter vivo ali, né? Apesar de a gente ainda estar no início do campeonato, mas para não deixar a distância para o Corinthians, que já é bem grande, né? O Corinthians abriu 7 pontos para o Grêmio. Então, para não deixar essa distância ficar ainda maior, acredito que venha com força total, sim. Mas que há a possibilidade de... Não acredito, né? Mas, como diria aquele nosso ex-treinador, vamos aguardar, né? O discurso do Cuca no Palmeiras é parecido com o que o Renato Gaúcho fez atualmente no Grêmio, né, que é de competir em 3 frentes é complicado, né? E para competir em 3 frentes, então, a gente tem que poupar em alguns momentos. A gente colocou isso, o Renato, para justificar ter poupado jogadores também em jogos recentes. O Cuca tendo o Corinthians pela frente na rodada seguinte, na quarta-feira, seria aí esse jogo contra o Cruzeiro um jogo que o Palmeiras poderia ponderar poupar jogadores, porque depois vem Copa do Brasil e Libertadores para o Palmeiras poder decidir também. Então não ficaria surpreso se o Palmeiras poupasse, até pelo volume do elenco, e o Palmeiras tem poupado também dessa forma, ao menos rodar alguns jogadores, né? O Palmeiras tem um elenco bastante recheado de opções ali para poder fazer um rodízio um pouco maior de jogadores. A gente tem ainda mais participação de ouvintes. O Marcos Dias está falando em cima do que o Igor falou. Será que perguntando se não falta identidade dos jogadores com o clube? A maioria vem de fora, poucos sabem a história. Acho que isso é a realidade um pouco do futebol brasileiro hoje, né, no geral. Tem exceções aí, o Grêmio, por exemplo, com uma geração montada na base. Mas, e claro, isso é também um fator importante. Flávio Cunha está dizendo que o Mano tem que usar o grupo inteiro. Se o Léo Talento, tem que apostar na juventude do Murilo. Contra time Velozes tem que entrar o Hudson no lugar do Ariel. Eu acho que o Hudson não tem saído bem contra os times Velozes nas últimas atuações. E o Paulo Santos está dizendo que o Mano faz o elenco render muito pouco pelo tempo que ele tem à frente do clube. Era para o time estar jogando muito mais. O Robson Rodrigues está dizendo que liderança é importante em qualquer segmento, e no Cruzeiro dos últimos 3 anos não tem. O Luiz Felipe está apostando que o Palmeiras vai ganhar o Brasileirão, a gente pode anotar. E o Vagoste está falando que a nossa realidade, enquanto o Gilvan Barrichello for presidente, é fazer logo os 45 pontos e o que vier além é lucro. 38 minutos, né, no estádio, né, de Edson Passos em Mesquita, e a Chapecoense fez 3-2, o Cruzeiro volta ao 14º lugar, né, e a Chapecoense estava com um jogador a menos, continua. Rossi foi expulso também na Chapecoense, e a equipe de Chapecó vai agora tentar, nos últimos 10 minutos aí, segurar o resultado. Lucas, essa perspectiva, Cruzeiro conquistar 45 pontos, né? Você acha, por exemplo, que se o Mano permanece, essa é a realidade do Cruzeiro, é necessário um choque para sair dessa realidade, ou isso seria uma perspectiva muito pessimista? João, acho que tem 2 coisas. Primeiro, a gente não tem que pensar no Corinthians mais, né? Óbvio que tudo pode acontecer, tem ponto, tem brecha para isso, mas é muito difícil o Cruzeiro. A gente fala que o Cruzeiro vai brigar por título. Por mais que ele faça aí um final de primeiro turno, um segundo turno muito bom, o Corinthians não está errando, né? O Grêmio está errando pouco, então é complicado a gente falar em título. Agora, até mesmo no Twitter, né, João, você falou, não me lembro se foi ontem ou anteontem, que se o Cruzeiro ganha do Atlético, o Cruzeiro ia ficar ali, né? Acho que entre os 6 ou 7 primeiros. E agora também com essa derrota ele está caindo, e esse resultado parcial está caindo para o 14º lugar. Então isso mostra que os times ainda estão embolados, né? Eu acho que o que causa mais esse pessimismo é o que o Cruzeiro apresentou nos jogos mais recentes.
Então, de jogar bem, animar a torcida numa parte, depois o time desligar e tomar a virada ou empate. Então, acho que nosso campeonato não é mirando o título, mas principalmente agora que a Libertadores é com o G6, é perfeitamente possível o Cruzeiro chegar lá. Para isso a gente precisa de um retorno de comando, e aí, quando eu digo comando, não é só um comando técnico, né? É uma diretoria principalmente. Acho que se aproveitando essa janela, o Cruzeiro deveria trazer um zagueiro e mais um lateral direito, se possível, já que o Lennon, mesmo se for colocado, com certeza a torcida já não tem paciência com ele, pelo que ele apresentou. Então acho que ainda é possível. Agora vamos ver em quanto tempo o Cruzeiro vai agir, né? Não é possível que a gente vá lutar pelo terceiro ano seguido para fugir do rebaixamento. Então eu ainda tenho esse pensamento otimista de que é possível a gente conseguir uma vaga na Libertadores. Agora, quanto a título e tal, isso aí para mim é ilusão, é impossível. E quando a gente fala essa coisa da projeção do campeonato, né, uma derrota fora de casa, né, para o Atlético Mineiro é um resultado que numa conjuntura de 11 jogos, se o time estivesse fazendo o seu papel, passaria, né? O Corinthians, por exemplo, se for Independência e for derrotado pelo Atlético Mineiro, vai permanecer líder, né? Hoje, com essa vantagem enorme que ele abriu ainda por cima, é um resultado ali que ele teria pouco a lamentar. Mas o Cruzeiro paga o preço aí de ter sido derrotado pela Chapecoense em casa, né? Da derrota para a Ponte fora, da derrota para o Bahia fora, né? São resultados aí que custaram muito caro para o Cruzeiro na classificação. Uma vitória nesses jogos, não estou falando nem de ter ganho os 3, né? Mas se o Cruzeiro tivesse vencido um desses jogos, nesse momento ele era o 5º colocado, né? Com 17 pontos, 12 pontos atrás do Corinthians. Ainda não era a condição ideal, né? A campanha do Corinthians é muito forte, né? Destacar isso, mas estaria a 5 pontos do Grêmio também. Mas são vacilos que estão se acumulando e que colocam o Cruzeiro nesse momento não só fora do G6, né? Mas na 14ª colocação, né? E a gente está pensando aí principalmente nas possibilidades de Libertadores, né? O Cruzeiro está mais perto do G6 do que do rebaixamento, mas tem que vencer 2 seguidas, 3 seguidas para efetivamente entrar nessa briga. E essa irregularidade que o time tem apresentado, por exemplo, a gente tem essa sequência agora, Igor: Palmeiras, Atlético Paranaense em Curitiba e depois Flamengo no Mineirão, né? O Cruzeiro tem 2 jogos aí contra times do G6 em casa, né? E o jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. É o momento ideal para se vencer 3 jogos, né? E aí dá para cavar, vencendo esses 3 está no G6. Mas não adianta nada ficar fazendo ponto e o time não responder em campo, né, Igor? Com certeza, João. E nesses 3 jogos nós vamos pegar 2 pedreiras, né? Isso sem contar o Atlético Paranaense lá, que é muito difícil, né? Por causa da grama sintética, de ser batido lá na Arena da Baixada. Vamos pegar simplesmente Palmeiras e Flamengo, né? Que foi bradado aí aos 7 ventos pela imprensa de Rio, que são os 2 melhores elencos do Brasil, que são os grandes favoritos a tudo, que realmente tem grandes times. Então, sim, né? Se vierem 9 pontos nesses próximos 3 desafios aí, Cruzeiro vai pro G6 e briga lá na frente. Agora, se não vierem esses 9 pontos, aí a gente já vai ter que pensar novamente em brigar contra o Z4, né? Porque já essa vitória da Chapecoense aí, já estamos indo para a 14ª posição, né? Apesar, né, de bem salientado por você de estarmos só a 3 pontos do G6. Mas, assim, os 3, com a derrota de ontem no Clássico, o resultado desses próximos 3 jogos passam a ser, assim, de suma importância, né? Aí já não é nem para continuidade de Mano Menezes, nem é para continuidade, né, do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? De brigar pelo menos aí por uma Libertadores, porque ficar pelo 3º ano seguido fora da Libertadores, ainda mais para o cruzeirense que é tão acostumado, né, com essa competição, uma competição que tem a nossa cara, né? Então, assim, vai ser muito difícil ficar mais um ano fora da Libertadores. Espero que, né, que isso não aconteça, que a gente consiga disputar pelo menos a Libertadores em 2018. Mas, assim, isso passa realmente muito por esses próximos 3 desafios aí.
Dos resultados que você falou, questão de derrota para Bahia, derrota para Ponte Preta, derrota para o Bahia, derrota para Ponte Preta, acho que não são dois resultados tão catastróficos assim. A derrota para Chapecoense, sim. Até visto que a Chapecoense, né, mesmo ela ganhando do Fluminense agora, que ela apresentou após essa vitória contra o Cruzeiro, né, tomar 6 do Grêmio, perder para praticamente juvenil do Atlético. Então, assim, o Cruzeiro tinha que ter ganhado esse jogo, que aí seria o jogo que nos levaria, né, aos 17 pontos. Assim como ganhar do Bahia e da Ponte Preta lá, né? Cruzeiro ano passado, com o próprio Paulo Bento, fez isso, né? Ganhou de 4-0 da Ponte Preta lá. Porém, não é fácil, né? Tipo, Bahia é um time de massa, né? Time bicampeão brasileiro, né? Costuma se impor lá na Fonte Nova. E a Ponte é a mesma coisa no Moisés Lucarelli. E o jogo da Ponte foi o famigerado jogo que o Cruzeiro entrou com 10 reservas. Aí, né, isso mostrou ser bom, ia descansado e tudo. O time apresentou aquela evolução, né, aquela falsa evolução, mas no papel, né, na ponta do lápis mesmo, isso não se mostrou tão eficaz. Então, né, vamos torcer aí para o Cruzeiro se encontrar e nesses próximos 3 desafios duríssimos a gente conseguir os tão sonhados 9 pontos. Até porque esse jogo contra o Atlético Paranaense no meio dessa história aí, a gente tem que lembrar que o Cruzeiro tem 4 pontos fora de casa, né? Nas 2 primeiras saídas de casa, contra o Santos a vitória, contra o Sport, né, na sequência. Depois, fora de casa, o Cruzeiro só perdeu, né? O Cruzeiro precisa voltar a pontuar fora de casa. O Vasco, né, tá em 6º lugar, 7º lugar agora com a vitória da Chapecoense. E fez 1 ponto só fora de casa, né? Jogou mais vezes como mandante, é verdade, mas fez 1 ponto só fora de casa. Mas o Cruzeiro, né, além de ter tropeçado aí no Grêmio e na Chapecoense no Mineirão, já tá aí a uma sequência boa de jogos fora de casa, não conseguindo nenhum ponto, né? E vai precisar dessa recuperação contra, por exemplo, o Atlético Paranaense. Né, 47 minutos do segundo tempo agora, a gente teve gol de empate do Fluminense, o Wellington Silva marcando o empate aí, o Cruzeiro volta para a 13ª colocação. Tem jogo, o juiz mandou até os 50. Marco Júnior, aliás, fez o gol de empate do Fluminense, 3-3, né, e o Cruzeiro voltando para a 13ª colocação. Eu acho que nessa sequência de jogos que a gente está conversando aqui, perigo o Cruzeiro fazer 4, 5 pontos. Se o Cruzeiro fizer 4, 5 pontos, ele vai ficar mais ou menos no mesmo lugar que ele está agora. Né, o Cruzeiro, os 9 pontos que a gente está falando é para sair dessa estagnação, dessa irregularidade, desse chove não molha que é a campanha do Cruzeiro até aqui no campeonato. Se o Cruzeiro fizer 0 pontos, ele entra na zona de rebaixamento. O meu palpite racional é que a gente faz 4, 5 pontos e fica mais ou menos onde está, né? E talvez aí fazendo 6 pontos, né, já seria aí uma marca interessante para começar a pensar numa subida na tabela. Título, como o Lucas falou, a gente está muito longe nesse momento de poder falar dessa briga, né? O Cruzeiro está aí buscando, nesse momento, uma regularidade. E aí, título, por exemplo, mais provável para esse ano, a possibilidade é via Copa do Brasil. A Débora estava comentando aqui que nem gastava perguntar os 2 tempos. Antes tivessem feito uma enquete só perguntando de 25 minutos, que foi o tempo jogado, né? O Cruzeiro só jogou 25 minutos ontem. O Jota está dizendo que o Mano no comando, a meta é escapar a segundona, apesar de todo o esforço do Gilvan em tentar nos rebaixar. Acho que o Cruzeiro tem metas mais ousadas, mas depende aí, principalmente aí, de uma reação rápida no campeonato, a começar, por exemplo, esse confronto contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai passar agora para os resultados do Cruzeiro na semana, né? O Cruzeiro empatou com o Palmeiras por 3-3 na Copa do Brasil, jogo de ida, e foi derrotado pelo Atlético Mineiro 3-1 no Campeonato Brasileiro. Na base, o Cruzeiro foi derrotado pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-20, 1-0 na estreia na competição, mas o Sub-20 venceu o Vila Nova por 3-0 no Campeonato Mineiro. Também no Campeonato Mineiro Infantil, o Cruzeiro venceu o Social de São João del Rei por 8-1 no sábado, e o Juvenil foi mais modesto, venceu o mesmo Social por 2-1. No atletismo, o Cruzeiro teve o 4º lugar com Berenice Dias de Meira na 2ª Iron Runner Brasil em Brumadinho, e ficou também no 6º lugar na mesma prova masculina com José Afonso Silva. No domingo, vitória de Camila Aparecida dos Santos na 2ª edição
corrida do Mercado Central em BH, 10 km. Quarto lugar na prova masculina com Reginaldo José da Silva. Vitória de Vamar de Oliveira na 10ª corrida rústica do 10º Batalhão de Bombeiros Militar em Divinópolis, Minas Gerais, 6,2 km. Vitória de Claudete Maria de Souza e Silva na corrida de aniversário de Montes Claros, Minas Gerais, 10 km. Vitória de Davi Benedito de Macedo na corrida indoor de Praia Grande, São Paulo. Segundo lugar na mesma prova com Sérgio Celestino da Silva. E vitória de Valdir Sérgio de Oliveira na 3ª corrida internacional da Integração de Ribeirão Preto, São Paulo, 10 km. No tênis, Pedro Bernardi foi eliminado nas quartas de final do F13, o Future 13 de Montalban, na França, atuando ao lado do sueco Christian Lindell. Nessa semana ele está atuando em Bourg-en-Bresse, também na França, mais um Future, e novamente com Christian Lindell, e eles estrearam hoje com vitória, classificando para quartas de final do torneio. A programação do Cruzeiro essa semana ainda tem Cruzeiro e Colo-Colo em Contagem pelo infantil e pelo juvenil no Campeonato Mineiro, no sábado, a partir das 9 horas, e no domingo em Ponte Nova, Cruzeiro e Ponte Nova pelo Campeonato Mineiro Sub-20 às 10h30. No Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do Cruzeiro, às 16 horas no Mineirão, no domingo, Cruzeiro e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Só um aviso, o Felipe Fraga, nosso correspondente de futebol americano, pediu para falar hoje também. Começou a Liga Nacional de Futebol Americano nesse final de semana. O Botafogo venceu o Flamengo no jogo de estreia. E a estreia cruzeirense será no dia 16 de julho, no ginásio. A partida vai ser disputada em Nova Serrana, contra o Minas Locomotiva, estreia do Sada Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, na Liga Nacional de Futebol Americano, se aproximando aí o primeiro compromisso do Sada Cruzeiro no futebol americano em nível nacional, já que a equipe foi campeã da Copa Minas, realizada pela Federação Mineira de Futebol Americano no início desse semestre, título conquistado na semana passada. Eu passo a bola agora então para o Lucas, para ele se despedir, deixar o seu abraço para nossa audiência, o seu palpite, Lucas, para esse Cruzeiro e Palmeiras, se tem reabilitação do Cruzeiro, além, é claro, de que você quiser avaliar nessa sua participação final, agradecendo mais uma vez por engrandecer o nosso debate. Boa noite, meu caro. Valeu, João, é sempre um prazer estar aqui, um grande abraço especial aí para a nossa audiência, hoje a participação foi bem legal, valeu a todos, um abraço para o Igor, um abraço para o Sidney, para o Paulo também. Bom, acho que o que fica, o meu recado final é reforçando o que eu disse ainda no programa, que a diretoria esteja mais próxima do elenco, que as questões políticas, ok, eu entendo que elas têm que acontecer e elas devem acontecer, mas que o pessoal tenha o discernimento de se unir para que essa transição seja num cenário melhor, tanto para quem está deixando quanto para quem está recebendo, independentemente de quem seja. Quanto ao palpite, espero que o Cruzeiro ganhe, do Palmeiras. Também acho que o Palmeiras vai virar com um time alternativo, ou com alguns jogadores, pelo menos, reservas. E, sei lá, acho que 4-3, Porque aí o Cruzeiro ganha, e toma 3 gols e eu quero ver o que o Mano vai falar na coletiva. Tô brincando, que o Cruzeiro vença por qualquer diferença, o importante agora é a gente ganhar. Um grande abraço e boa noite para todo mundo. Valeu, Lucas. Abraço, boa noite também. Mais uma vez, valeu por engrandecer o nosso debate. A gente passa agora para o resultado das enquetes, resultados finalizados. Primeira enquete, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Palmeiras? 68%, nota 10, a melhor atuação do Cruzeiro na semana, esse primeiro tempo aí. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo? É a pior nota da semana, 73%, nota 0. Quem foi o melhor do Cruzeiro contra o Palmeiras? Thiago Neves, 82%. Resultado contra o Palmeiras foi um resultado mais ou menos 50%. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Atlético? Nota 4, 45%. Que nota você dá para o Cruzeiro no segundo tempo contra o Atlético Mineiro? Nota 0, 87%. Ganhou então do primeiro tempo. O segundo tempo contra o Palmeiras foi melhor avaliado do que o segundo tempo contra o Atlético Mineiro. A insatisfação foi se acumulando. Você é a favor da saída do Mano Menezes? 74% dizendo que sim. E o time do Cruzeiro evoluiu em relação aos jogos anteriores? Não regrediu. É a opinião da maioria aí, 48%. Igor, é a sua vez, então passo a bola para você se despedir também. Um prazer mais uma vez ter você engrandecendo o nosso debate, discutir, conversar mais uma vez, ainda que não seja bom, por bons motivos dessa segunda-feira,
após uma semana em que a torcida teve razões para ficar indignada com o Cruzeiro em campo, mas eu peço para você se despedir agora, deixar o seu abraço à nossa audiência e o seu palpite para Cruzeiro e Palmeiras nesse final de semana. Acabou Fluminense e Chapecoense, o Cruzeiro permaneceu na 13ª colocação, com um empate por 3-3 entre as equipes. Mais uma segunda-feira aí com 3-3 pelo Campeonato Brasileiro. Boa noite, Igor, muito obrigado mais uma vez. Ô João, muito obrigado aí por mais uma participação. Agradecer também ao Lucas, ao Sidney. Realmente, não estamos aqui pelos melhores motivos, mas falar de Cruzeiro é sempre bom, né? E com grandes cruzeirenses, melhor ainda. Faço minhas as palavras do Lucas, que a diretoria, nesse momento, fique mais próxima, não como da torcida. Nós precisamos sim de satisfações. Hoje à tarde nós tivemos aquela: o Mano caiu, o Mano não caiu, o Mano caiu, o Mano não caiu, e aí acaba que ninguém aparece para falar, para dar uma satisfação para a torcida, entendeu? A questão dos jogadores, como muito bem frisado por você, podem viajar sim para onde quiserem, mas aí será que se depois de uma derrota como foi, levar uma virada em 1 minuto, você postar uma foto num avião, tipo, às vezes parece afronta com o torcedor, não tira a razão de quem reclamou também não. E isso tudo é fruto do momento turbulento que o Cruzeiro vem vivendo até fora de campo. Porém, eu acho que é a hora do Cruzeirense se unir, sim, entendeu? Eu acredito que os protestos que o protesto de hoje, os protestos de quarta, que estão programados para quarta-feira, são sim muito válidos, sem violência, sem nada, mas os jogadores, e para a diretoria verem que o cruzeirense é sim um torcedor exigente, e o palpite para Cruzeiro e Palmeiras, vamos lá então, vamos pegar porque dependendo da zaga que o Mano Menezes escalar, eu já nem acredito mais que o Cruzeiro fique sem tomar gol, então vamos num 3-2, com o time titular ou reserva, eu aposto sim na vitória do Cruzeiro. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Valeu, Igor, boa noite mais uma vez, destacando também o anúncio do site oficial do Cruzeiro, a gente vai ter nesse sábado a festa julina no Parque Esportivo do Barro Preto, os associados podem adquirir os seus ingressos sem nenhum custo ou adquirir ingressos no valor de R$40 para aqueles que não são associados ao Clube Celeste, para poderem participar da festa nesse sábado no Barro Preto. O pessoal aí, certamente falar de festa nesse momento não agrada muita gente aí, mas é importante também anunciar aí os eventos feitos no clube. Eu lembro agora que o Guerreiros em Debate vai ao ar às segundas-feiras às 21 horas, o programa é feito ao vivo e também é gravado. Então se você perdeu uma parte, quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br, vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como já estão disponíveis todos os programas feitos desde o início da temporada 2016, a gente está no ar desde o segundo semestre de 2012, a 5ª temporada já de Guerreiros em Debate, levando sempre esse debate de torcedor para torcedor. Meu palpite é igual ao do Igor, 3-2 para o Cruzeiro no Mineirão domingo. Vou botar aí que essa zaga ainda vai dar algum susto, mas o ataque vai funcionar legal e o Cruzeiro consegue 3 pontos no final de semana, e o próximo programa, se Deus quiser, será aí muito mais animado. Me despeço por aqui, deixo o meu boa noite e convido você a seguir acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados. Tem pré-jogo saindo, pós-jogo, o Álvaro já mandou o pós-jogo da partida de ontem, por exemplo, colunas, tempo real das partidas, tudo isso e muito mais no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite e até a próxima, pessoal. Guerreiros em Debate.